Olá, tudo bem com você? Vamos então para mais uma aula de língua portuguesa, onde nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos do discurso da narrativa, tá certo? O foco narrativo. Então, para isso, nós precisamos relembrar as pessoas do discurso. Deixa eu arrumar o computador aqui para que você possa, ver melhor. Então, nós temos aqui, eu coloquei aqui relembrando o foco do discurso, tá? No discurso, nós temos primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Primeira pessoa, ele vai estar escrito eu ou nós, né? Segunda pessoa, tu, vós, você. Terceira pessoa, ele, eles, ela, elas. Na primeira pessoa, eu tenho aquele que fala. Então, por exemplo, um discurso na primeira pessoa é o discurso do narrador personagem. É quando o narrador participa da história, tá certo? É aquele que fala, é aquele que conta a história. Segunda pessoa, com quem se fala? Então, com quem esse narrador está ali falando. Terceira pessoa, de quem se fala? Na terceira pessoa, nós temos o narrador observador, que é quando você lê um texto que o narrador escreveu sobre uma outra pessoa. Ou seja, ele está contando a história de alguém. Então, na primeira pessoa, narrador personagem, tá? Ele conta, ele narra sua própria história. E na terceira pessoa, narrador observador, que é quando o narrador conta a história de uma outra pessoa. Agora, então, nós vamos para o livro de vocês começar a realizar as atividades, tá certo? Então, vamos lá. No livro de vocês, página 58, tá? Nós vamos começar lá na 58. Deixa eu voltar aqui. Elementos da narrativa, foco narrativo. Nós temos dois textos que vocês deverão fazer a observação e dizer se esse texto está na primeira pessoa ou na terceira pessoa, tá? Se ele é um texto com narrador personagem ou com narrador observador. Então, vamos lá. Leia com atenção os textos a seguir. Texto 1. Sei que não sou um garoto de 10 anos comum. Quer dizer, é claro que faço coisas comuns, mas sei que as crianças comuns não fazem outras crianças comuns saírem correndo e gritando do parquinho. Aliás, meu nome é August. 2 enfermeiras estavam na sala de parto na noite que nasci. Uma era muito doce e boazinha. A outra, segundo a mamãe, não parecia ser nem um pouco assim. Tinha braços muito grandes e ficava soltando puns. Além disso, o obstetra dela não estava de plantão naquela noite. Então, ela acabou nas mãos de um residente mal-humorado. Mas a mamãe diz que, embora todo mundo na sala estivesse meio irritado, papai a fez rir a noite toda. Então, aqui nós temos 2 palavras em destaque, né? E aqui ao lado o glossário para que vocês pesquisem o significado das palavras. Já conversamos um pouquinho sobre isso, né? Só para relembrar. Caso tenha alguma palavra do texto que não esteja no glossário, que você não tenha conhecimento, pesquise no dicionário, tá? Para entender o significado das palavras. Então, obstetra é um profissional, né? Um médico especializado em fazer partos. E residente é um médico que está em estágio, tá? Ele está iniciando ali a sua profissão. Texto 2. Tire-a daqui, vociferou o rei Iaso, olhando com desprezo para a filha recém-nascida. Não quero uma menina. A rainha relutou em largar a filha, a quem havia acabado de batizar como Atalanta. Mas os guardas eram muito fortes. Arrancaram a menininha dos braços da mãe e a levaram ao topo de uma montanha bem alta, onde a deixaram à própria sorte, para que lá morresse. Mas Atalanta não morreu. Ela foi descoberta por uma mãe ursa com 2 filhotes. A mãe ursa a adotou e ela cresceu e se tornou forte, corajosa e veloz como os ursos. Então, relutar significa resistir a algo. Vociferar é o mesmo que dizer algo em voz alta, né? O nervosismo que o pai estava por ter uma filha menina. Então, ele vociferou, ele gritou, tá? E a mãe
que não queria perder sua filha, relutou, né? Ela resistiu para que os guardas não levassem a menina. Então, aqui nós temos os dois textos para nós observarmos qual deles está na primeira pessoa e qual deles está na terceira pessoa, certo? Quando eu leio aqui, ó, o primeiro texto, o texto 1, deixa eu trocar a cor, eu consigo observar palavras que me mostram que o menino, né, o próprio August está contando a sua história, ó. Sei que não sou. Então, ele tá falando dele próprio, né? Um garoto de 10 anos comum, né? Então, aliás, meu nome é August, né? O meu nome. Então, é um narrador personagem, né? O August, ele tá participando dessa história e está narrando a história, certo? Já aqui no segundo texto, nós temos aqui, ó. Tire-a daqui, vociferou, né? A rainha relutou em largar a filha. Ela foi descoberta, ó. Ela foi. Então, quando eu falo ela foi, o narrador está contando a história de alguém, né? Então, é um narrador observador, certo? Então, vamos continuar aqui. Deixa só a tia apagar isso aqui do livro. Vamos lá, livrinho, por favor. Vamos ver se agora vai dar certo. Isso, agora foi. Então, vamos lá. Continuando. Aí vem as questões sobre o texto que vocês deverão responder. A respeito do primeiro texto, responda as atividades a seguir. Quem narra a história? Né? Eu já conversei e já expliquei ali para vocês. Quem é o protagonista, ou seja, o personagem principal? Em relação ao texto, responda as atividades propostas. Por que o rei Iaso desprezou a filha recém-nascida? Né? Letra B. Como Atalanta sobreviveu? Letra C. A história é narrada por algum dos personagens? Sim ou não? Observe as frases a seguir para responder ao que se pede. Sei que não sou um garoto de 10 anos comum. Então, essa frase, ela é do primeiro texto, ó. Sei e sou, né? E da segunda frase é do segundo texto. Mas Atalanta não morreu. Na primeira frase, os verbos destacados referem-se ao pronome pessoal eu ou ele. E na segunda frase, pode-se substituir o nome Atalanta pelo pronome pessoal eu ou ela. Tá? Então, aqui nós temos a explicação que eu quero que vocês grifem, certo? Então, no primeiro texto, o foco narrativo está em primeira pessoa, ou seja, o narrador conta a própria história, tá? Utilizando verbos na primeira pessoa do discurso. Eu. Ele é um narrador personagem. Então, no primeiro texto, né, como ele fala, meu nome é August. Ele está contando a história dele, tá? Ele participa da história, ele faz parte dessa história. Tá? Então, ele é um narrador personagem. Já no segundo texto, o narrador está contando a história de outras pessoas, né? Do rei, da rainha, da filha que nasceu, né? Da Atalanta. Então, o narrador conta a história de outra pessoa, Atalanta. Nesse caso, o foco narrativo está em terceira pessoa, pois são utilizados verbos na terceira pessoa do discurso. Ele, ela, eles e elas, que foi o que a tia recordou com vocês aqui, tá? Aqui se tem um narrador observador. Então, nós precisamos compreender as pessoas do discurso, certo? Para poder entender quando eu tenho um narrador personagem e quando eu tenho um narrador observador, tá bom? Continuando. Agora,
Releia o trecho a seguir do conto O Aco e a Grande Águia e responda o que se pede. Muito tempo atrás, havia uma menina de nome Uaco, pertencente a uma família bastante rica. Uaco era uma criança muito graciosa, embora fosse muito diferente de todas as demais, porque comia carne diante de todos, como somente os homens faziam. O pai estava feliz com sua filha. Ele gostava de vê-la comportar-se como um menino. Durante o dia, ele levava o Uaco para pastorear e mungir os animais. À noite, ele permitia à menina entrar na tíngira, onde, juntamente com os outros homens, comiam carne e contavam histórias. A mãe de Uaco não estava nada satisfeita com a situação, mas nem ousava discutir isso com o marido, tá? Então, nós vimos, quando nós lemos esse texto, né, que tíngira é a tenda do pai, né? Nós vimos também histórias com E, porque antigamente as histórias que não eram reais, né, eram escritas com E. E aí, nós temos também outras palavras que estão no glossário lá, que vocês podem revisar, como pastorear e mungir, né, os animais. Vamos lá. Qual é o foco narrativo do conto? E como você chegou a essa conclusão? O foco narrativo, né, desse conto, ele está na primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa, tá? E como que você chega à conclusão desse foco narrativo? Que tipo de narrador o conto apresenta? Narrador personagem ou narrador observador? Em uma narrativa, quando o narrador conta a própria história, o foco narrativo está na primeira pessoa ou na terceira pessoa? Quando o narrador conta a história de outra pessoa, o foco narrativo está em primeira pessoa ou terceira pessoa, tá? Número 4. O trecho a seguir do livro Extraordinário foi escrito em primeira pessoa. Releia com atenção e faça o que se pede. Sei que não sou um garoto de 10 anos comum, quer dizer, é claro que faço coisas comuns, mas sei que as crianças comuns não fazem outras coisas, não fazem crianças comuns saírem correndo e gritando do parquinho. Esse livro Extraordinário é uma boa indicação de leitura, viu, crianças? Se vocês tiverem oportunidade de ler o livro, é um livro que nos traz uma reflexão com relação à questão do bullying, da discriminação a outras pessoas, tá? É um livro interessantíssimo. Ele tem também a sua versão em filme, né? Caso queiram assistir. É um livro e um filme que vale bastante a pena, tá? Fica aí como indicação para vocês. Que tipo de narrador o texto apresenta? Então, ele traz aqui o narrador observador ou narrador personagem? Passe o trecho para a terceira pessoa, completando as lacunas com os verbos destacados. Ele sabe, aí você vai completar com esses verbos aqui as lacunas que estão faltando, tá? Passando para a terceira pessoa. 5. Agora reescreva o trecho a seguir do texto Atalanta e a Grande Corrida, passando-o para a primeira pessoa, ou seja, imaginando que é a própria personagem Atalanta quem está contando sua história. Ela foi descoberta por uma mãe ursa com 2 filhotes. A mãe ursa a adotou e ela cresceu e se tornou forte, corajosa e veloz como os ursos, tá? Então, aqui passando para a primeira pessoa, certo? Vou deixar para vocês também, além dessas atividades, né, das páginas 58, 59, 60 e 61, a tarefa, tá? Vocês têm 2 tarefas. Uma se refere ao livro na página 57. Eu vou voltar lá com vocês e vou mostrar essa página 57. Opa, tem que desligar aqui. Essa página 57 para mostrar o que vocês precisam fazer. É uma proposta bem legal. Talvez vocês em casa já tenham esse hábito, né?
Mas antigamente era mais comum isso acontecer, tá? As reuniões familiares, onde a pessoa mais velha contava suas histórias, contava histórias dos antepassados. E ao passar do tempo, como as tecnologias foram surgindo, as grandes cidades, esse costume ele foi se perdendo nas famílias. Mas é muito importante, né? Porque essa contação de histórias, ouvindo as pessoas mais velhas, às vezes um avô, às vezes um tio, uma tia, né? A madrinha, o padrinho, ouvindo os pais. Você conhece histórias do passado, você conhece a história da sua família. Então é bastante importante esse momento. E é um momento de vocês estarem juntos, né? Compartilhar um momento em família. Então a proposta dessa atividade nós fizemos uma reelaboração, porque ela era para ser feita em sala, né? Mas devido ao nosso momento não será possível. Mas eu acredito que é uma proposta muito interessante para vocês viverem um momento assim em família bem legal, relembrando coisas do passado da família de vocês, tá? Você gosta de contar histórias? Sabia que esse é um hábito muito antigo, realizado por diversos povos em todo o planeta? Antes da invenção da escrita, esse era o modo como as pessoas preservavam saberes e os aspectos da sua cultura. Geralmente eram os mais velhos que, em roda e ao redor de uma fogueira, contavam histórias aos mais novos, que por sua vez deveriam memorizá-las para futuramente transmiti-las às novas gerações. Que tal praticar esse hábito tão antigo por meio de um jogo? Leia com atenção as regras a seguir. O jogo dos jovens e dos anciãos. O professor dividirá a turma, no caso a turma estará representada na sua família, tá? Em 2 grupos, o de jovens e o de anciãos. Então, no caso, se você tem irmãos, ele pode participar com você como jovens, tá? E os anciãos serão as pessoas mais velhas, o pai, a mãe ou alguém da família que possa viver esse momento com você, um responsável, tá? Quem inicia o jogo é um dos anciãos, que contará a história de uma situação que aconteceu consigo ou com integrantes da sua família. Por ser uma situação engraçada, pode ser uma situação engraçada, uma data especial, o casamento de alguém da família, o nascimento de alguém da família, né? Algum momento que marcou aí a história da família de vocês. A situação vocês que escolherão, tá? Todos os integrantes do grupo dos jovens deverão ouvir com atenção. Então, enquanto alguém do grupo dos anciãos está contando a história, você ouve com atenção. Ao terminar a história, o ancião escolherá um jovem para repeti-la. O jovem deve recontá-la com as próprias palavras. Se errar ou se esquecer de uma parte importante da história, o ancião deverá corrigi-lo. Cada ancião contará uma história e cada jovem será escolhido para recontá-la. Assim, todos participarão do jogo, certo? Então, olha só. Ao final, depois que vocês tiverem contado a história, né, o ancião contou, o jovem recontou, você vai fazer esse registro. Registre como foi participar desse jogo. De que história você mais gostou, por quê? Como foi compartilhar sua história com seus colegas, na verdade com seus familiares. Deixa a historinha registrada aqui, no retorno, se nós tivermos, né, um momento, nós vamos sentar e ouvir as histórias de vocês. Acho que vai ser bem legal, tá? Então, vamos continuando. Além dessa tarefa, você vai pesquisar uma narrativa de ficção, né? Como nós conversamos na aula passada, ficção é algo que foi criado, que foi inventado. Então, você vai participar dessa narrativa de ficção e você vai copiar e registrar, você vai pesquisar e copiar no seu caderno, tá certo? E daí você vai fazer o registro no seu caderno também do discurso, tá? Das pessoas do discurso. Você pode fazer um esquema igual a professora fez aqui. Pessoas do discurso, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, eu, nós, tu, vós, você, ele, eles, ela, elas. Primeira pessoa, quem fala, segunda pessoa, com quem se fala e terceira pessoa, de quem se fala, tá certo? Então, façam aí as atividades com bastante capricho, certo? Não esqueçam de colocar no caderno as orientações, cabeçalho, tudo aquilo que nós já combinamos.
bom trabalho, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!